eu acredito que sim. Quero dizer a você que o prazer é todo meu estar entre vocês. De maneira que estou com muito orgulho aqui para conversar com os colegas e responder o que vocês perguntarem, não é? Que maravilha. E para te entrevistar, nós convidamos Nádia Maria. Sim. Comediante. Minha colega. Marisa Urban. Estou. Jornalista. Marisa Urban, grande amiga. Ludmila Marink. Opa. Advogada. Jornalista. Estou. E Bia Nunes. A Bia Nunes também já. Atriz. Bom, dando início ao nosso programa, eu queria saber como é que surgiu Costinha, quer dizer, depois você começou na rádio e tal, como é que essa veia, porque o cômico, a veia cômica é muito difícil, né? Como é que surgiu isso? Como é que foi o nascimento? Desculpe, você há de convir que o cômico já nasce feito, ninguém faz cômico, né? E foi o que aconteceu comigo, quando eu nasci já vim com a veia cômica e tal, né? Tanto que quando eu nasci até aconteceu uma coisa desagradável. Eu nasci, o médico me pegou, levou para minha mãe e disse: aí, minha senhora, eu disse: que é isso? Eu disse: dentro de 7 dias não latir, pode criar que é gente. É isso aí. Então, por ele dizer isso, eu já vi logo que eu já tinha uma cara engraçada. E daí eu fui seguindo a minha carreira. Então, começou em 46, 42, quando eu entrei para a Rádio Tupi, Rádio Manique Veiga, Rádio Tamoio, enfim. Fui seguindo. Fazendo comédia na rádio? Não, eu entrei como locutor, depois entrei como contra-regra, depois fui para mimeografista, enfim, a rádio naquele tempo dispensava de repente e dava um outro cargo se você aceitasse. Mas eu, como sempre, fazendo as minhas gracinhas pelo corredor, não é? Até que na Tamoio existia um programa chamado Vesperal das Moças, de José Aduba, né? E eu então me via sempre brincando ali. Ele me deu a oportunidade de entrar naquele programa. E eu comecei então a contar as minhas anedotinhas, brincar e tal, e fui por aí afora. Até que me transferi para a Rádio Manique Veiga. Manique Veiga, quando apareceu o Gilberto Martins, que trouxe nos programas de São Paulo, entre eles Jardim dos Namorados e Ritmo e Alegria, enfim. Então ele também viu essa veia cômica e me deu a oportunidade, eu fui indo, né? Então aí comecei a me contratar em boatezinha, boate metida besta, cabaré e tal, aquelas coisas. Aí lá fui eu trabalhando, e sempre percando meus cirquinhos, né? Minhas boates, e isso tudo foi porque não dizer a escola para eu chegar até onde cheguei. E a melhor escola é essa. Você teve um fato marcante que, aliás, marcou sobremaneira a sua vida na, vamos dizer, humorística. Você estreou com uma peça, se não me engano, chamada Anjo do Lodo, né? Não, essa não foi peça. Foi o primeiro filme que eu fiz. Foi o primeiro filme. Quando eu surgi. Exato. Foi o primeiro filme. Eu estava trabalhando numa boate. E você fazia papel de um gay, né? Um gay. Que, aliás, marcou a tua vida, porque você ficou fazendo... Marcou, até hoje eu faço esse gay. E o filme chamou-se Anjo do Lodo, com a Virginia Lane e o Claudio Nonelli, em 1950. 1950. Foi. E qual foi a companhia que você fez? Foi com o Luiz de Barros, na Cinédia. E daí, então... Outros, naturalmente, viram que eu tinha muito jeito para gay, somente jeito, né? E aí começaram, então, a me contratar. E eu recebi muitos contratos. E fiz muito gay em cinema, né? E, ainda que pareça incrível, eu ganhei o papel de gay num concurso, nesse Anjo do Lodo, em que participava eu, Nick Nicola, já o falecido Silva Filho. Ah, todos concorrendo e com o papel de gays? E o Badu também já falecido, Ele abriu um concurso para saber quem fazia melhor o gay. Eu não sei porquê. Você ganhou disparado. Ganhei. Não talvez pela cara, né? Ou pelo corpinho de Bel que eu tinha, né? Porque cara então, de gay você não tem, não. Não tenho absolutamente. Aliás, já tentei, mas não deu certo. Mas, Chico, como é que os gays veem você? Quando você encontra... Você sabe como é que eles veem a sua atuação? O que eles falam? Você sabe que eles são meus admiradores. Tanto assim que cheguei a receber em São Paulo, numa boate, que eu não sabia que era só de gay, e eu fui à noite, convidado por um rapazinho que era, mas não deixava transparecer, né? Desses enrustidos, como se diz na gíria. Então me ofereceram um troféu, como rei, como... Era que um lírio? Querido, hein? Não era. Era, por sinal, um cidadão, um pose... esquisita, né? E eu, quando entrei na boate, eu vi que era uma boate só de gays, né? E aí me aplaudiram e eu fiquei
E, enfim, todos eles me querem muito bem. Acabei até fazendo um show, em cujo show só fiz, contei anedota, melhor, só de gay. Agora, nunca houve assim um problema na rua, porque eu brinquei exatamente com o Lírio, porque você é Lírio Mário da Costa, porque não é? você há de convir que nesse tempo, né, que eu nasci, os avós é que botavam os nomes dos filhos, né? Se for menino, ainda mais eu que sou filho de português, neto de português, enfim, todo mundo é português. Se for menino, vou botar o nome de José Maria. Ô menino. Então a minha avó botou meu nome de Lírio e a minha irmã chama-se Líria. É mesmo? É mesmo. Alguém te chama de Lírio? Me chama assim quando há algum compromisso sério, não artístico. Artístico ninguém me chama de Lírio, a não ser quando você não contrata qualquer televisão. Não, absolutamente. Nem eu consentiria, né? Não. Qual o apelido carinhoso que você tem em casa? Você é coxinha em casa? Não é coxinha, né? É papai, mamãe, meu pai, minha mãe, enfim, meu pai, minha mãe. Coxinha. Você acabou de estrear no Canecão, né? Eu fechei a temporada. Fez uma temporada, que tal foi essa temporada lá? Muito boa. A mim me envaideceu muito, sabe? Foi muito gratificante, porque veja bem, trabalhar no Canecão, o meu gênero, para mim, foi surpreendente da maneira como o público ocorreu. Porque terça e quarta, diga-se de passagem, o Canecão estava fechado, ele não tinha evento nenhum. Era só sexta, sábado e domingo. E musicais, né? E fui convidado pelo dono da casa a abrir terça e quarta com o programa com a programação humor. E olha, graças a Deus me dei bem. Não vou negar a vocês que não lotava toda terça e quarta, porque a casa tem 2.000 lugares. E terça e quarta é muito difícil lotar. Mas, pelo número de público que foi, que atingia 900 a 1.000 e poucas, para mim representava uma casa lotada às terças e quartas-feiras. Você teria vontade de fazer teatro, fazer uma comédia, fazer uma grande comédia? Olha, eu me tornei empresário teatral em 1970 e lancei uma peça chamada Donzelo, Marisa Urbano deve se lembrar disso, que eu estava com o falecido Flávio Cavalcante. Claro. Você estava até na mesa de jogadores e tal. Eu lancei a peça O Donzelo, que fiquei em cartaz durante 2 anos ininterrupto. Eu estreiei dia 10 de julho de 1970 e terminei dia 10 de julho de 1972. Maravilha. Então fiquei 2 anos em cartaz. E dali comecei a fazer outras produções, como o Exorsex, o Viludo Costureiro das Dondocas, o Entendido, enfim. E o que te levou a... Eu vou explicar a você o que foi. Para se montar um elenco hoje... Sabe, as responsabilidades empregatícias é muito trabalhosa, sabe? Pois, por que não dizer, tem colegas que às vezes chegam mal-humorados, outra brigou com o marido, outra namorada deu bolo, outra chegou atrasada. Então é uma preocupação. E o que me chamou a atenção em fazer um show sozinho, que jamais eu confiava que fizesse, foi que nas minhas comédias eu sempre tive aquele jeito de trabalhar. Eu digo, aguenta aí que eu volto. Já ia lá para a cena e contava anedota, fazia imitação. Então vamos lá, onde é que nós estávamos? E a comédia continuava. Comecei a perceber que aquelas minhas intervenções fora da peça estavam agradando mais do que a própria peça. Então um dia em casa pensando, digo, meu Deus, se eu agrado participando sozinho, fazendo as intervenções da comédia, por que a responsabilidade de elenco, de montagem, que é muito dispendioso? E assim nasciam os seus famosos cacos, né? Exatamente, é o que eu queria dizer. E às vezes no elenco nem te daria um espaço que você gostaria de ter, que é do improviso, né? Exatamente. Então os cacos, vendo eu que os cacos agradavam muito... Que você, aliás, é o rei dos cacos, né? Eu sou. É o rei dos cacos. É porque você há de convir que eu sou um artista de momento, né? Um artista criativo. Né? Então um careca eu mexo, um casal que está mais apertado, é outro que chegou atrasado, enfim. Então tudo para mim é motivo, né? É uma que espirra na banheira, enfim. Um que levanta e vai no banheiro. Então me preocupei em gravar aquele espetáculo e outros mais, gravei tudo, cheguei em casa, reuni todos aqueles meus cacos, que você falou, então deu direitinho 1h30. Aí cumpri o contrato com a última temporada que eu estava em São Paulo, chamada O, que a Fernanda Montenegro estava aqui com E. Eu digo, eu vou pro Rio com O, olha, né? Mas aliás tem um detalhe também, Coxinha, que você também ainda não contou, porque esses cacos do nosso querido Coxinha também
deram uma série de problemas para você. Você foi suspenso várias Não, mas vezes, espera aí, né? os cacos que Problema me com a provocou. censura, não? O caco que me provocou a ser muitas vezes suspenso, que eu tenho uma medalha dela, que o maior suspenso de televisão, que é a Nádia Maria, minha colega, que eles devem saber disso, foi na TV Excelsior, né? Ainda na TV? Na TV Excelsior. Porque você sabe comigo que a televisão a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? A gente pega a pessoa dentro de casa desprevenida. Ah, o que vai? O teatro não, ele paga, sabe que vai ouvir, sabe que vai ver. Claro. Ele vai lá, porque... Agora em casa não, mas aquela mania de teatro de revista, principalmente, que a gente põe muito caro. Eu chegava na televisão e aí quando já era. Aí já era, então lá vinha a censura, toma 6 meses, toma 3 meses, 1 ano e meio uma ocasião. 1 ano e meio? 1 ano e meio porque eu fiz um striptease na Excelsior. Né? Fiz um striptease? Striptease. Mas striptease mesmo? Não, peraí, calma. Você acha comigo que eu de roupa já sou horrível sem roupa, então pelo amor de Deus. Bom, então, aí eu botei uma malha de carne, isso até incentivado pelo já falecido colega que eu adorava, Paulinho Celestino. Não vai dar nada. Então eu digo, olha, Paulinho, não, né? Então eu botei a malha, você se lembra disso? Eu botei a malha de carne, então me vesti todo de mulher e tal, e entrei no quarto para me despir e tal. Mas não sabia eu, talvez ele também não, que na televisão ia dar quase que eu estava sem roupa. Aí foi um escândalo. Aí veio a censura, veio a polícia, foi um troço muito sério. Então eu peguei 1 ano e meio de suspensão. Mas a Excelsior sempre daquela que pagava mesmo você suspenso, quer dizer, reduzido o salário e tal, mas pagava. Eles recorreram, peguei 6 meses, depois recorreram mais para 4 meses, mas peguei. E assim fui mais 10 ou 12 vezes suspenso na televisão. Eu acho que até mais. Então, mais, né? Não é? Umas 15 vezes. Você é advogado, sabe? Eu até cheguei a receber uma medalha com, né? Maior suspenso de televisão. E isso, porque não dizer até, cresceu a minha popularidade. Porque os jornais saíam com manchete, a minha fotografia, suspeito do cômico Costinha, não sei o quê. O striptease do Costinha. Exatamente. Né? Agora, veja bem, quando eu era convidado depois disso para trabalhar em clube, não é? Coisa assim fechada e tal. Bom, aquilo superlotava, porque eu acho que eles pensavam que eu ia dizer, sei lá, eu não sei, eu sei que a minha popularidade foi crescendo. Exatamente. Era ser uma incógnita. Exatamente. Você acha que hoje em dia ainda tem espaço para o teatro de revista, por exemplo? Você, junto dessa pergunta, você é a favor da legalização do jogo? Você acha da reabertura dos cassinos? Olha, eu acho que... você responde, Costinha, a gente vai dar um tempinho, tá? E a gente volta já e você responde a pergunta da Bia, tá? Pergunta dela. Se você acha que ainda teria espaço para o teatro de revista hoje em dia, junto dessa pergunta, se você é a favor da legalização do jogo e da reabertura dos cassinos, e por quê? Olha, eu sou a favor da reabertura dos cassinos, que iria empregar muita gente. E até porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em cassino, mas dava muita chance de contratar muitos artistas e muito bem pagos, por sinal. Então eu sou totalmente a favor, acho que seria um campo aberto para todos nós. Agora, quanto à revista, até que sim, mas você há de convir que hoje em dia as boas atrizes de revista, as boas atrizes, estão todas na televisão. Claro está que existe aqui fora também outras boas, mas teria que se procurar, selecionar, fazer uma seleção, e isto demoraria muito tempo. Outra coisa, iria ficar muito dispendioso, porque hoje em dia é tudo muito caro, né? Pois a legalização aí de artista com sindicato é uma complicação tremenda. Tenho eu a impressão que ainda não se fez por isso, porque tem como fazer. Tem sim. Costinha, não vai, Nádia. Meu Deus, resolve, Nádia. Costinha, o que você acha do humor na televisão? Esse tipo de humor que nós fazemos, você acha que melhorou? Ou alguns que se dizem modernos, com uma linguagem mais moderna, você acha que o público aceita melhor? Eu acho. Ou acha que nós já estamos demodé? Eu não acho que sejamos demodé. Não acho, porque o público de televisão quer de fato este humor que nós fazemos na televisão. Não vou citar aqui casos, que é para não ser, elegante com ninguém, mas tem humores na televisão, que eu já vi humor na televisão, que há certos momentos que chega a chocar.
sabe? Você não espera aquilo de repente. Porque o Coxinha citou uma coisa importante naquele tempo do teatro do Walter Pinto e dessa toda a trajetória que você e a Nádia, todos nós lembramos, porque faz parte da história cultural e, vamos dizer, humorística do nosso país. Você tinha exatamente a alegria e essa sutileza do duplo sentido, né? Em que havia essa coisa velada, carinhosa, esse humor fino, irônico, e que você e tantos outros souberam valorizar. E muitas vezes hoje, aquilo que você falou, é uma coisa que choca, né? Por isso que o que você está falando... agressivo, é pornográfico. Exatamente. Isso que você está falando me deu chance. No outro dia responder a um colega o seguinte, que naquele tempo não se precisava dizer a palavra pesada, não precisava partir para a ignorância. Eu, com esta cara que Deus me deu, eu fazendo um esquete no Walter Pinto, como aconteceu várias vezes, e me lembro bem, tinha uma empregadinha que limpava os móveis, e a empregadinha passou, não falei nada, apenas olhei, o público já riu, porque sabia o que eu queria, pedir o que eu queria, né? Então não precisava eu falar. Pode se imaginar como é que você olhou para a empregada, né? Pois é. Sim, claro. Até aí é que tudo valeu a inflexão do olhar. Inflexão do olhar. A força do olhar. Inflexão do olhar. Então você há de convir que eu não precisaria dizer a palavra pesada, que eu digo, vamos assim, dizer o palavrão em cena, não precisava. Mas, sei lá, a coisa mudou tanto, né? Que se a gente não diz, o povo está dizendo que hoje está meio para baixo, não estava bom. Não estava bom, né? Não estava. Mas eu respondi a minha colega, acho que respondi na altura, né? De fato, o humor na televisão é isso aí, eu acho que não estamos demodé, não. Acho que estamos correspondendo bem para o público de televisão que fica em casa. Porque aquele público que vai ao teatro é o também da televisão. Só que no teatro ele paga para ir ver o que quer. A linguagem do humor, nós continuamos a fazer o de antigamente. Eu acho que não mudou. Do tempo da boate do Alibaba, né? do tempo dos grandes programas de humor e tal. E algumas pessoas dizem, ou alguns críticos dizem, que esse tipo de humor que nós estamos fazendo é um humor ultrapassado. Não é. Sabe? Vou explicar você. E eu acho que se o povo aceita tanto, é porque eu acho que ele não está tão ultrapassado. Eu acho que conseguimos passar essa linguagem antiga, como, entre aspas, como dizem, né? Os fatos, vamos dizer, geradores da piada, mas eu acho que o humor E o humor, quando ele é bem feito, uma boa piada não tem idade. Mas também é um programa de humor na televisão. Não sei se tem, ou se já saiu, ou se vai sair, sei lá. Em que você olha, que a chamada é o programa de humor. E você olha, não chega nem a entender o programa. Não é? Pelo menos que eu não risse, né? Mas... Acho que entendesse. Né? A Nádia acabou de falar, Coxinha, dessa trajetória que você fez. Você fez teatro, você fez cinema, televisão. Qual delas que você gostou mais? Porque sempre teve uma preferência. Qual dessas 3 expressões da arte que você mais se identifica? Ou o público ao vivo até? Bom, um artista tem que se adaptar a tudo. Não é? O bom artista tem que se adaptar à televisão, à boate, ao cinema, cabaré. Né? Bom, como eu já entrei até no interior, numa casa em que eu fui contratado para trabalhar na sala. Na sala. Como é que foi isso? Eu vou explicar, não posso meio coisa, mas que bom entendedor, meia palavra baixa. Eu entrei na sala, tinha essa casa aqui, 5 estrelas. Eu olhei, 5 estrelas estavam sentadas, né? Entendeu? Você entenderam bem? Não, entenderam? Então me contrataram só para isso. Eu fiquei no meio da sala contando coisas que, pelo amor de Deus, eu nem teria coragem de contar. Mas então, eu acho que o nosso humor não está ultrapassado, não. Mas você não falou qual delas? Sim, mas qual delas? Que você gostou mais de fazer? Cinema, teatro? Não, eu gostei de todos. Por que não? Todos, né? Eu gostei por quê? Porque, de fato, dão a gente uma popularidade, dão a gente um conhecimento. Por exemplo, eu sou conhecido em certos lugares que eu nem fui, nem nunca fui. Agora, teatro, por que não dizer? A gente fica mais à vontade. Não é? Mais intimista. Não é mesmo? Primeiro eu me sinto ali com o público, né? A reação na hora. A televisão você faz hoje uma graça, vai saber a semana que vem se agradou ou não agradou, né? Teatro não, né? É na hora. Você acaba de falar na hora. E o cinema leva mais tempo. É como o pagamento em teatro e o pagamento em televisão, não é? Em televisão é crédito, o teatro é visto, né? Sim, você acabou de trabalhar com nós. Vamos lá, quanto é que deu? Boa noite, hein? Até amanhã.
televisão 30 dias depois, né? Coxinha, você está com 70 anos, eu vou te entregar logo. Por que puseram essa mulher aqui? Eu não entendi, mas falou. Só para dar um climazinho de... Né? Ou será que na minha idade só uma mulher assim? Só uma mulher de metal. Só uma mulher de metal. Que pena, né? Sai pra lá. É isso aí. Mas é isso. Queria saber, desculpa, concluindo a minha pergunta. Sou eu que estou perturbando tudo. O que você faz, Coxinha? Porque eu te conheço há uns 20. Pelo amor de Deus. Você está rigorosamente igual. Você acha? Eu acho. Olha, eu acabo de crer que você é aquela colega que eu sempre conheci. Aliás, a gente até pediria, como em alguns programas aqui da TV Educativa, podia dar uma voltinha. Não, mas não é, olha, nunca perdeu um fio de cabelo, porque continua com essa cabeça. É verdade. Está sempre e o cabelo branco é porque eu pinto de branco. Está com tudo em cima, né? Você faz algum regime, você faz cúpia, você é uma pessoa preocupada com a sua saúde? Eu já fiz muito cúpia, já dei muito, mas agora, no momento, não me dá tempo, sabe? Mas eu me cuido muito com a minha saúde, sim, de fato. Comer, não como exagero, não como coisas que... E eu procuro manter o visual, que aliás, daqui para baixo, né? Porque daqui para cima não é melhor o visual. Hein? Você é macrobiótico? Não sou macrobiótico, não sou. Como de tudo, mas como... Você dorme tarde, assim? Bom, aí durmo muito tarde e acordo cedo. Bebe, não bebo, não sou boêmio, nunca fui, não bebo. Bebo sim, socialmente, lógico. Sim. Agora, boêmio nunca fui. Por quê? Porque o meu tempo não dá. Eu tenho um tempo tão restrito que não dá para ser boêmio. A tua boemia já era o próprio teatro, a tua apresentação, que era à noite, né? Eu posso me dizer uma coisa, você é uma pessoa tímida? Porque eu não sei, eu acho que, por exemplo, os atores são tímidos, os artistas são tímidos. Como é que é para você? Em certos momentos eu sou tímido. Por exemplo, quando vou a um velório. Né? Aliás, você não pode ir, você não pode ir a um velório, porque você aparece no velório. Isso eu conto no meu espetáculo, que eu não posso mesmo. Conta, Garcia. Não, que é isso? Conta, deixa ele contar. Não, fala com ele, tem muita coisa que eu não posso falar. Então conta isso. Que não é livre, porque 11 horas da noite pode contar. Não, calma aí, fala com isso. Mas aí... Conta, Coxinha, do velório. Não tem nada demais. Você pode selecionar uma um pouco mais levezinha, né? Conta essa pra gente, Coxinha. Não, eu só... Bom, então tá bom. Entre tantas, eu conto que velório, e às vezes vai ao velório e nem conhece o defunto, vai lá para encher o saco, né? Então, um cara tão ignorante que às vezes chega, a coisa incoerente que ele diz, né? Chega com aquela cara de bobão, né? Olha pra viúva e diz, tudo bem? Pô, tudo bem? Falou, tá morto? Mas aí vai por aí, vamos se eu começar não acaba mais. Mas mas o gostoso é isso, quando você começa não acaba mais. Eu queria complementar a pergunta da Marisa, assim, perguntar para o Coxinha, a gente estava até conversando um pouco também antes do programa, como a gente está vivendo uma época tão conturbada, como é que você faz para se manter assim, você não, sem se contaminar com essa coisa, as pessoas estão mais embrutecidas, tudo está mais... Né, mais jogado às praças, a gente vive, não sei, né, tem uma porcaria que nos cerca, são tantos escândalos todos os dias, tudo isso abate muito. Você viver no Brasil é uma coisa muito estafante. Como é que você consegue manter essa sua pureza, essa sua criança intacta, essa tua coisa de brincar, de se divertir, que a gente vê que você se diverte com o que você faz? Como você consegue, durante tantos anos de carreira, 50 anos, não é isso? 50 anos sem parar. Manter essa coisa tão viva dentro de você? Sabe que eu sou muito desligado. Eu sou totalmente desligado. Eu sou muito ligado à minha profissão. Aumentou o arroz, aumentou? É mentira. Vai lá então, compra. Já pagou o aluguel? Tem alguém para fazer isso para mim. Chama-se minha filha, né? Então, aumentou. Eu não sei nunca nada. Às vezes ela chega e diz, papai, o arroz está... O que foi que eu com arroz? Não tem mais arroz? Não tem, senhor, mas aumentou. Eu digo, deixa lá, não interessa. Pode pagar? Pode, não, vamos embora. Então eu me ligo muito no meu trabalho, para que com o dinheiro do meu trabalho eu possa responder aquilo tudo que eles aumentam aí, que fazem. Agora, quanto ao público, perdão, eu levo ao público essa alegria que Deus me deu, esse humor, e eu fico tão feliz na minha vida, aliás, esse Liga em Cena, quando abre o plano e eu faço aquelas pessoas rirem, se divertirem, né, esquecendo tudo isso que você acabou de falar, porque é verdade, durante 1h30 eles esquecem tudo isso. Que foi? É isso que eu ia perguntar, você falou, e você esquece em tudo. Você acha, então,
que mais do que nunca o humor tem a função social. E eu queria concluir, perdão, Isso. Queria concluir dizendo o seguinte: eu sou um homem de duas personalidades. Esse é o porquê, talvez, de eu não me ligar muito nisso. Quando eu estou no palco, eu não penso e nem quero que fale na minha vida particular, profissional, pessoal. E vice-versa. Quando estou na minha casa, eu não admito que fale nada em teatro, nem em vida artística, pelo amor de Deus. Eu me desligo totalmente. Então, acho que é isso que me faz, sabe, conduzir a coisa assim. Não é não? Porque se a gente se ligar pro palco, hein? Quantas vezes você se casou? Peraí. Então, para ele vai ficar contando, a gente vai dar um tempinho aqui, a gente volta já enquanto ele conta. E a minha pergunta vai demorar muito. A gente volta já já. A pergunta foi curtinha, você já acabou de contar quantos casamentos você... Não, eu ia numerar para responder uma coisa. Não, tô brincando, mentira. Eu casei 2 vezes só, né? Casei a primeira vez, lógico. E agora a segunda. Tá recém-casado, Costa? Hein? É recém-casado agora? Recém-desquitado, o que você quer dizer, né? Outra vez, né? Pela segunda vez? São agora 4 filhos, né? Agora estou sozinho. São Dos 2 4. casamentos. 4 filhos, né? Há muito tempo. Vai fazer 1 ano. Tá sozinho? Tô. Caso você queira alguma coisa. Mas aí... Esse telefone. Mas você não respondeu a minha pergunta, Costinha. Se mais do que nunca, como agora, quer dizer, com problemas sociais e que dão, vamos dizer assim, origem ao modelo de fazer humor, você acha que o humor tem essa função social de realmente levar ao público a realidade através do humor e que você faz também? Eu acho que tem. Eu acho que você sabe que no palco... Porque o humor está em alta ultimamente, né? Graças a Deus, né? Da mentira a gente torna realidade, né? Se leva para o palco uma mentira, o pessoal aceita aquilo como real, né? Se é para chorar, ele chora, se é para rir, ele ri. E aquilo tudo é mentira que você está fazendo ali. É o mesmo que eu digo, né? O humor está em alta, como disse a Ludmilla, né? Mas você não acha que é justamente um reflexo da situação ruim que nós estamos atravessando? Você não acha que aí o humor começa a subir de cotação? Mas nem tenha dúvida. O que nós estamos passando, o público procura uma coisa para poder, um lugar para poder se divertir, esquecer aquilo tudo, sabe? Que ele se aborrece com a vida cotidiana, aumento disso, impostos daquilo. Então, quando ele procura uma casa para se distrair, ele vai de fato rir. Agora, sem esquecer que a pessoa que está ali se propondo a fazê-los rir, é preciso que seja aquele homem que de fato vai fazer rir. Só que eu perguntaria uma coisa a vocês. Eu faço tanta gente rir, quem me fará rir? Não sei. Dercy? A Dercy como colega, eu adoro a Dercy. Ela te faria rir? E muito mais. Mas, claro que me faz rir. Aliás, a Dercy me fez rir já, quando eu pedi a ela, disse, olha, Dercy, nós podíamos nos juntar, que o público está sedento para nos ver juntos. Aliás, muito tempo que o público gostaria de ver você. Ou não é verdade? Poderíamos nos juntar e fazer uma comédia. Eu entraria no primeiro ato, você não, ou vice-versa, o segundo a mesma coisa, para não haver choque. Ia dar briga, não ia? Senão a Dercy já viu como é que é, eu também não sou um mole. Quer dizer, então no terceiro ato ia dar briga. Podíamos fazer uma comédia. Ela parou, olhou para mim e disse, você tá louco? Eu digo, não, por quê? Que é isso? Você diz muito palavrão. Eu digo, Aí ela me fez rir, né? Maravilha. Costinha, me diz uma coisa. Você falou que quando você chega em casa, você separa o palco da tua vida, né? Você chega em casa, você é o líder, tua vida é pro teatro, você em sua vida. Em que momento que nascem as piadas, as histórias? Você tem livros, né? Que meu filho, que eu te falei no intervalo, meu filho pequeno tem que falar isso, porque ele me mata. É teu fã, quando ela manda um beijo pra ele. Aliás, o nomezinho dele como é João Paulo. João Paulo. Aí vai um beijinho pra você, eu não sei pra que câmera estou falando, mas... Porque realmente um beijinho pra você, João Paulo primeiro, segundo, terceiro. Terceiro, João Paulo. Em que momento que você cria? Em que momento em que surgem esses... Porque você vai pra casa e você apaga? Em que momento que você cria? Eu vou explicar a você o que é. Que às vezes dentro do teatro mesmo que eu estou, sempre aparece um que eu vou contar uma anedota. Às vezes é uma anedota boa, porém ele conta mal. Eu pego, aí começo a polir a anedota e ela chega até meu gênio. Você compra às vezes na rua, hein? Você compra anedota? Não, isso nunca fiz. E vende esse anedota? Tem colegas que compram. Tem colegas que compram anedota. É mesmo? Eu nunca fiz isso, nem faria, porque aí não me sentiria bem. Mas o que é comprar anedota? Como é que a pessoa escreve e diz, olha, eu tenho 5 anedotas, você quer me dar 100 por essas anedotas? E você como um roteiro para peça, você para anedota. Aí é sua. Hein?
Compra no escuro antes da criação? Não, porque você ao ler, né, você vê se você pode ou não aproveitar, senão não compra. Mas eu nunca fiz isso, nem faço. Não tenho jeito. Então você agora, as minhas anedotas são todas criadas, porque eu acabei de dizer aqui no início, que o meu gênero, o meu tipo de trabalho, o meu estilo de trabalho é de criativo, sabe? Tudo para mim é motivo para gasto. Tanto que, se você me der uma caneta, eu vou pro palco e faço 2 horas em cima daquela caneta. Agora, eu, sentar numa máquina de escrever, não tenho habilidade para isso. Aliás, você faz isso no show do Chico Anísio. Você pode provar que, às vezes, no palco eu crio coisas que eles nem esperavam que eu fosse falar, não é? Então, eu sou um artista de criatividade. Para mim, eu prefiro não ter texto. Seu pai, por exemplo, uma ocasião conversando comigo, o Marcos Nunes. Eu disse, Marcos, você podia... Marcos Nunes, você podia escrever para mim, você é tão... Eu disse, Costinha, é muito difícil escrever para você. Você não vai obedecer texto, você é um homem que chega lá, vai dizer uma porção de coisa. E de fato ele tem razão. Então não adianta escrever texto. Eu não tenho texto. Nem quando você entra no teatro, Costinha? Eu faço a abertura do meu espetáculo com coisas que eu criei, que é exatamente um preâmbulo. Você escreve o roteiro, você, por exemplo, você vai armar teu show, né? Aí você escreve um roteiro em casa, mais ou menos arma, que vou fazer isso. Porque você, como cômica, também deve saber. A gente põe uma anedota e, a seguir, você tem que achar, tem que ver que aquela anedota tem que corresponder àquela. Ou tem que ser igual, ou tem que ser melhor. Inferior nunca pode. E eu agora também adotei que eu venho com uma anedota forte, conto 2 ou 3 sem palavrão, sem nada, agrado na mesma, e volto, entendeu? Que eu estou mesclando para não ficar só com aquele espetáculo pesado. Forte, né? Respondendo ao que você falou, eu não compro anedota. Agora, eu pergunto a você, inteligente como é, precisa comprar anedota? Precisa se preocupar com isso? Se você abre o jornal, você só vê anedota? É verdade. Gente, pelo amor de Deus, né? É verdade, né? E as imitações, Costinha? Você já fez muitas imitações, por exemplo, de personagens? Não, eu não, às vezes... Vamos dizer da vida, vamos dizer do político. Não, eu criei muita coisa. Hoje em dia eu não faço... Eu estou muito relaxado, eu vou dizer a vocês. Estou relaxado. Eu, quando surgi, eu imitava Calbi Peixoto, imitava o Ivon Cury, imitava o Roberto Carlos, a Gal Costa, sabe? Gal Costa também? Eu imitava. Mas aí, sei lá, eu fui enveredando por um outro caminho. Não que eu despreze, não, porque eu sou assim. Eu passo um tempo sem usar aquele repertório. Né? Agora eu estou malhando né? Meu secretário, no outro dia, disse assim, o Valtair, o senhor não vai mudar de repertório? Eu digo, não, hoje vai assim mesmo, depois eu penso no outro. Entende? Porque o Chico Anísio disse uma coisa engraçada uma vez para mim, disse que eu achei engraçado, né? A gente pega aquelas anedotas, sabe, que agrada, só malha aquelas, né? Não procura outras, né? Mas às vezes eu jogo 1 ou 2 ou 3 dentro do repertório para poder testar, porque futuramente eu tenho que fazer um novo repertório, não é? Eu não posso ficar sempre naquele, lógico. Você gosta de música? Você ouve música em casa? Você gosta de música clássica? Eu vou dizer um negócio a você. Você tem jeito de quem dança bem. Você dança bem? Olha, eu sapateio, eu já dancei em teatro de revista, eu toco piano, faço magia. E foi por isso que eu criei um espetáculo chamado Costinha na Intimidade, que fiquei 1 ano e 2 meses em cartaz, no Dulcina. E vai por aí afora. Agora, música, eu procuro evitar de ouvir sempre, não sei o porquê, mas desde que perdi a minha filha, isso já se vão para 25 anos, dali para cá, eu sou um homem muito triste em matéria de música. Eu ouço uma música, me dá uma melancolia, uma tristeza, uma coisa que eu prefiro não ouvir. E não ouço. Não ouço. Costinha, uma curiosidade assim, que eu tenho como atriz. Às vezes acontece da plateia não estar tão expansiva, né? Você acha que isso é devido a quê? Ao próprio artista? Ou a plateia realmente naquele dia, a questão de se afinar com a plateia? Ou vem da gente, da plateia? O que é isso quando acontece isso? Olha, eu vou explicar a você. O Ajuda Ribeiro brinca dizendo que combinaram lá fora. Não, 50 anos de humor, eu posso dizer a você o seguinte. Tem plateias que reagem de uma maneira diferente. Isso nem é preciso eu dizer, que ela sabe disso, vocês também. Pois é. Então tem umas que gargalham, outras sorriem, outras riem e outras ficam no... Mas isso não quer dizer que não esteja agradando. Claro. Que é o mal do cômico. Ele só acha que está agradando quando a plateia... Não é isso, não, né? Sem o escândalo.
Então tem plateias que reagem. Eu, por exemplo, fui trabalhar em Goiás, plateia bonita, cheia, e eu topar. Ai, tô mesmo. Digo, eu não estou agradando, o repertório está muito forte. Parei de amigos. Eu gostaria de lembrar aos senhores que nós estamos no teatro. A igreja é do lado aqui. Aqui, padre que faz missa, não sou eu. Aí eles morrem de rir. Aí pronto. Aí é uma coisa, o gelo que tem aí que eu falei o que queria. É porque nós estamos no meio de dois humoristas também. Eu feito um livro, não me lembro, acho que na década Sinal, de... tem muito respeito pela Nádia Maria. Nossa, pela Nádia Maria também. Muito excelente, Cláudia. Você falou na empatia com o público e por que um público reage ou não. Eu acho que isso é uma questão cultural, porque acho que na década de 70, 80, saiu um livro chamado A Volta ao Mundo com Riso. Foi escrito, acho que se não me engano, por um membro da Academia Francesa de Letras. Porque cada país ri. Qual é a ironia, qual é essa graça que cada país tem? Eu acho que às vezes depende do grupo. O Brasil é um caldeirão de raças. De repente você pode ter, talvez dentro da plateia, predominância, por exemplo, de pessoas que são mais fechadas, né? Até etnicamente. Então talvez o alcance da piada não chega. Agora, tanto, a graça americana me fazer rir, não sei se sou eu que sou muito violento, muito pornográfico, né? A graça americana me faz chorar, né? Sei porque... Entendeu? Você gosta de pastelão, falar nisso? Pastelão? Olha, gostei muito quando fazia cinema nacional, né? Quando eu fazia o cinema nacional, então eu gostei muito do pastelão. Hoje em dia acho que não aceitaria, não. Não aceitaria. Você não gosta de assistir, por exemplo, essas comédias que jogam? Isso é porque não, porque a gente... Eu vou explicar você. Que é um humor que eu não consigo gostar. Pronto. Aquela lambuzeira. Eu vou dizer a você exatamente por isso. Por esta lambuzeira é que eu não gosto. Primeiro, quando tem dois artistas em cena, que o cara pega a bandeja e diz, bom, eu já sei o que vai acontecer. Já vai dar com aquela bandeja na cara do colega. Então eu já estou rindo antes com antecipação, né? Você já... Pá! Aí, já lambuza tudo. Eu sei lá, eu não vejo graça no lambuzar. E dos grandes humoristas nacionais e internacionais, quem você destacaria? Nacionais? Eu prefiro falar somente dos nacionais, porque internacionais, sinceramente, não estão muito ligados. Se você teve alguma influência também? Uma influência. Bom, eu sempre disse, desde o início da minha carreira, quando eu conheci na Rádio Marinho Veiga, chama-se Chico Anísio, dali eu comecei a me tornar fã. E ainda só porque ele escrevia, não interpretava ainda. Chico Anísio era medroso para entrar no microfone. Eu depois me surpreendi quando eu vi na televisão, dado a timidez dele, mas escrevia muito bem, e o que ele escrevia eu já achava muita graça, e dali teve o seu valor que está aí, né? E como de fato vamos tirar o chapéu, né? O Chico Anísio é um professor. O que você acha desse fenômeno da escolinha? É isso que eu digo, é um fenômeno, você empregou muito bem a palavra. Fenômeno, porque veja bem, essa escolinha, ela já vem, ou não é? Olha que ela não é de hoje. Já foi para Marinho Veiga, foi não sei para onde, TV Rio, não sei o quê. Tinha sucesso, tinha. Mas não alcançou o sucesso que alcança hoje em dia. Eu não sei se, pelos veteranos que estão no colégio, sabe? Que sem dúvida, não, os grandes profissionais. Não é você também não acha que está havendo assim, uma grande necessidade? Porque havia, por exemplo, um ator predominando todo um elenco, onde quase todos não faziam quase nada. E hoje eu sinto que o público tem necessidade de ver você muito, tem necessidade de ver a Bia Nunes muito, a mim e outros companheiros que fazem humor. Aliás, eu esqueci de citar a Bia, quando você tem os grandes humoristas aqui. Mas não, é a Bia, lógico. Claro, mas eu estou aqui diante de Nádia Maria. Não, mas acontece assim, é que Bia Nunes faz tanto teatro, faz tanta coisa. Ela, mas a Bia Nunes ninguém tira seu mérito, imagina. Então, você não acha... Agora eu fiquei Você não acha, Costinha, que é o fato do público querer ver mais esses atores que não tinham oportunidade de ver? Ele quer ver. Não tinha oportunidade de dar. Não tinha. Quem deu a oportunidade foi o Chico Anísio. Porque veja bem, outras escolinhas surgiram em que só um aluno falava e outros ficavam calados. O Chico Anísio, apesar de ser o grande cômico que ele é, somente no olhar, somente nas respostas dele para o aluno, a plateia morre de rir. A gente sente a graça. Então, veja bem, ele deu oportunidade a todos que estão no colégio para chegar a isso que você falou,
do público querer ver o desenvolvimento todo. Porque ele não tinha oportunidade. Exatamente, né? Porque não tinha, porque não davam oportunidade. Não davam o Chico Anísio abriu essa porta. Ele deu essa oportunidade a todos. Que assiste, né? Exatamente. E tem outra coisa, ele que é a grande também... escola para os humoristas. Que cada um tem o seu espaço, cada um brilha no seu espaço, e a gente adora. Exatamente. Ele, apesar de ser o professor, ele acaba também participando dos alunos ali, porque ele também é um engraçado. Ele é uma coisa muito bonita que ele faz, que a gente nota com atores de porte como vocês, é que ele dá assim, um suporte carinhoso. Você nota naquela deixa, como há pouco tempo, no programa, em que ele mencionou, e você falou do teu programa, do teu show no Canecão, do Paládio, né? Não, então tem sempre esse gancho de suporte, vamos dizer, profissional. Mas ele dá essa oportunidade a todos nós. Ele às vezes fala, tem alguma coisa para falar ou dizer, ele mesmo procura. Ele é extremamente generoso, Chico Anísio. Nossa Senhora, só é generoso. E tem espaço essa ida, desculpa, Bia, só quero fazer uma... Essa entrada da comédia nos Estados Unidos, eu acho muito importante, porque até o momento quem entra, quem conquista outros mundos, né? Outros continentes, são os cantores. Isso ainda não era o território dos atores, dos comediantes. Como é que você está vendo isso? Você também vai participar dessa escola nos Estados Unidos? Bom, para mim, até estou, pelo amor de Deus, tão vaidoso, vou me tornar um artista internacional, que a escolinha foi para Miami. Agora, só estou pedindo a Deus que não seja solicitado para me apresentar no Japão. Porque eu não viajo de avião. Você não viaja de avião? De coxinha, não. Não viajo. Por quê? Medo, coxinha? Favor. Não é medo, porque você há de comer que a gente sabe que só morre no nosso dia. Mas e se é dia do piloto, como é que eu faço? Olha o Neto aí, né? Sai pra lá. Você acredita em Deus? Você tem uma religião? Só acredito. E ai de mim, se não fosse ele, que com 70 anos de idade e 50 de profissão, eu não estaria mais fazendo esse Brasil rir. Costinha, você me falou que você é muito desligado na sua casa, quem cuida das suas coisas é sua filha, né? E antes da sua filha, quando ela era pequenininha, quem cuidava? Você sempre foi desligado? Era eu mesmo. E era uma desorganização? Não era desorganização. Você era mais organizado. Só que eu valia menos. Inclusive, eu estava conversando aqui com a Nádia Maria antes do programa, estava dizendo que o artista, quando se mete a fazer os seus negócios, ele passa a valer menos. E vocês devem saber disso, né? Vocês comem. Então, a gente tem sempre que pôr uma pessoa para que cuide desse lado. Logicamente, a minha filha e tal, vou ter. Mas antes da minha filha, sempre tive empresários esporádicos, né? Me contratavam, não sei o quê. E hoje, a minha filha se aliou a um senhor chamado Valdir, que eu está presente. Então, os dois é que tratam dos meus negócios. Coxinha, você tem medo de avião? Mesmo? Quer dizer, você não vai daqui a São Paulo de avião? Não vou. Eu não vou daqui a São Paulo, não é nada, não é escândalo nenhum. Eu não vou daqui a Salvador, a Alagoas, como eu fui, de ônibus. Isso é mais perigoso, gente dando uma madeira, outra lavando escovando os dentes. Que outro medo você tem? Esse medo da morte? Então, peraí, vamos responder depois. Não responde agora. Não pode. Eu não vou responder, tá certo? Acaba a coisa. Você volta já. Não tem fim de volta já, tá bom? Brunava disse, Costinha, que o homem, se tivesse vergonha mesmo, ele morreria aos 60 anos. Ele não passaria dos 60. Isso Pedro falou já com 80. Sim. E que ele não tinha medo da morte. Você tem medo? Não, eu não tenho da morte. O que ele falou, morreria aos 60, é bobagem. Acabei de falar com a minha colega aqui que a gente saber envelhecer é muito importante. Então, eu não me lembro, às vezes, que tenho 70 anos. Porque eu sou um verdadeiro moleque. Eu não me deixo dominar pela minha idade. Eu não sou um homem que sinta dor, não sou um homem... Tenho certeza que não sou rabugento. Tenho certeza que sou... Ai, mosquinha. Sou mosquinha chata. Não é aburrado. Então, mosquinha. Então, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do sofrimento. Por isto, ao ser religioso, eu peço muito a Deus, se um dia tiver que me levar, não me deixe sofrer. Eu tenho muito medo do sofrimento, ficar numa cama, meses sofrendo. Não, eu prefiro morrer. Acho que morrer, você não vai sentir nada, você, pelo amor de Deus, acaba tudo, se apaga tudo. Não tenho medo. Costinha, nós estamos exatamente comentando que... Perdão, desculpe. Claro. E o fato de eu não entrar em avião não é que eu tenha medo de morrer. É que eu sofro de claustrofobia. Eu não posso me ver em ambiente fechado.
Quando fizer um avião conversível, você vai, Se me né? deixasse na asa, fumando, com todo prazer. Agora, uma ocasião eu entrei num avião que vinha de Curitiba para São Paulo para experimentar. Ao ver que era o moço ia fechar a portinha, tirar a escada, bom, eu dei um berro. Aí me tornei ignorante, estúpido, malcriado, diante das pessoas que estavam lá dentro, com 400 pessoas, porque cada vez que eu ficava nervoso, eles riam, julgavam que eu estava fazendo graça. Aí parti para o palavrão, o xingamento, então preferi não. E não vou mais mesmo. Eu acho que conservando essa estrutura espiritual, essa fortaleza espiritual, principalmente os atores e os humoristas no Brasil, que atravessam altos e baixos, que se você mostrou isso, que você soube preservar a tua individualidade. Eu acho que isso ajudou muito para que você permanecesse como você é. Me ajudou demais. De maneira que eu acho que é por isso que eu estou com essa idade, como eu acabei de falar, não penso que estou com essa idade, não me ligo nisso, vamos embora, vamos para frente. E já visto que trabalho 48 horas por dia, como só tem 24. Agora, o que mais me entristece não é a idade. O que me entristece mesmo, talvez até, vamos pensar que eu estou um pouco com demagogia, demagogo não é isso não. Quando eu vejo aquela plateia lotada, que eu vejo eles vindo, e que no final me aplaudem, e quando eu vejo que eles levantam, viram as costas e vão saindo e o pano fecha, aquilo me dá uma tristeza, não sei porquê. Me sinto só. É impressionante, não é? É impressionante. A tristeza que me causa ao ver aquele público sair do palco, do teatro, tudo saindo, então, eu caio, não sei porquê. E até então eu estava aquele homem, né? E a tua vida é o público. Totalmente. Eu vivo para eles. Eu vivo para eles e vivo deles, né? O que eu também queria, então, em relação a isso, perguntar, Costinha, você é conhecido como cômico, você já fez drama? Eu não fiz, porque acho que não, sei lá. Você aceitaria fazer um papel? Olha, eu gostaria imensamente, como qualquer ator cômico, gostaria de cantar, né? Tem loucura ser cantor. Eu até que gostaria de fazer, mas eu sei lá, isso é uma faca de 2 gumes, né? Você pode agradar ou pode te derrotar. Então eu fico com certo medo. Você tem curiosidade? E eu tenho curiosidade, mas eu prefiro não, sabe, não entrar nessa curiosidade, deixar para lá, porque sei como é que seria, sei como é que iriam receber. Você acha que no Brasil... Se bem que eu fiz um show aqui no América, chamado Boa Noite Marinalva. O título não é pro Costinha, é? Não, não é. Boa Noite Marinalva. Era um espetáculo de um velhinho que eu fazia na Manchete, e que o velhinho era viúvo, sabe? Então ele contava para o público todas as passagens gostosas, engraçadas, não engraçadas com ela. E terminava apenas com isso. Eu sentado na cadeira de balanço, a hora, eu olhava para o relógio, mas na hora de dormir. Subia fascinação, eu me dirigia para a cama, a luz apagada, ficava só uma luzinha acesa azul na cama, eu me cobria e olhava para o retrato dela e dizia: Boa noite, Marinalva. E o pano fechado. O público não aceitou. Não é isso, nós não viemos ver isso, não, nós viemos rir. E eu tirei de cartaz e já botei a bichinha louca, mas vamos nós. E o Mazarito, é a tua grande consagração? O Mazarito é porque o Chico Anísio fez isso, né? Ele quis prestar uma homenagem ao Oscarito e o Mazzaropi, então botou o Mazarito, né? O Mazarito é aquilo que você já me conhece, contando as anedotas, ficando à vontade, né? É o que eu faço. E você conta o que quer, né? Com o microfone, é isso aí. Agora, Costinha, vamos deixar ela fazer a pergunta, eu interrompi. O que você falou, Gina? Não, eu perguntei exatamente se o Mazarito era a grande consagração desta fase da carreira, porque você faz tudo lá, você tem uns cacos, você esquece o script, você conta as tuas anedotas. Eu acho que é síntese da tua carreira, né? Vocês vão de convir que no programa dele há momentos em que eu imito o gay, faço a bichinha e tal, né? Quando eu vou para o palco, principalmente aí no interior, eu faço as anedotas todas, e aí eu tenho outro repertório que é só de bicho, né? Quando eu começo a cair ali, bom, o pessoal, aplaude porque me vê na televisão fazendo. Marisa, você vê, o humor, apesar de estar muito presente na nossa vida, como você disse com os jornais, que são, você chora e ri, o cinema, antigamente nós tínhamos o Cantinflas que vinha para cá, não é? Tinha você no cinema, tinha os americanos mesmo, quando escapavam daquela comédia chata que
o humor americano, ou ele é muito inteligente e sutil, ou 90% é aquela coisa que não dá nem para rir. A base do bacon e ovo, né? A base de bacon e ovo. Aquela coisa que nós já falamos. Então, você não acha que o cinema está precisando um pouco mais de humor também? Porque você tem no teatro, você tem até em disco, não, mas o cinema sumiram aqueles os grandes ídolos do humor. O cinema nacional acabou por falta de verba, porque não tem ninguém que ajude, né? Você vê a Vera Cruz, a Atlântida, enfim, a Cinema acabou tudo, né? Não tem mais, porque ninguém ajuda, ninguém faz. É mesmo porque... O Aragão que faz humor também. Não fala que o cinema acabou, não, pelo amor de Deus, Gostinha. Não pode acabar. Não acabou. Eu digo, a coisa infantil acabou. Porque mesmo as crianças hoje em dia acham até que nem aceitariam mais aqueles filmes. Por exemplo, agora o Herbert Richards me mandou de presente 3 tapes para televisão dos filmes que eu fiz, do Sai de Baixo, do Com Água na Boca, do Com Jeito Vai, e me mandou. E eu em casa coloquei para olhar. Você sabe que eu mesmo achei ridículo, eu digo, poxa, isso aí jamais hoje em dia, não é?